Lordose é de lombar. É só a gente associar lordose com lombar. Não é? Aí como seria agora essa curva? Assim, ao contrário. Ao contrário, convexa. Né? Enquanto que aqui é nesse sentido, tá certo? Aqui embaixo é para trás. Certo? Ou seja, projetando a região do cóccix para fora. Existem algumas mulheres que isso é bem acentuado. Por exemplo, né, Giliard? Nossa amiga lá de Silbele, dá para botar uma cela nela. Tem pessoas que botam uma garrafa aqui, né? Ela bota uma garrafa de cerveja. Ela é acentuada. Então. Mas é o certo, né, professor? Não. Essa lordose existe. Tá certo? Nas pessoas. Quer dizer que a garrafa de cerveja não é certo? Sim, não é certo. Porque ela pode depois ter problemas de coluna. Tá certo? Então ela é bem acentuada. Certo? Né? Pode ter ficado no sono, por exemplo. Futuramente encaminhar. Certo? E o outro que eu pedi para ver foi o quê? Escoliose. Enquanto que a cifose é para dentro, a lordose para fora, é para as laterais. Que dá o aspecto à coluna em forma de S. Certo? Aí pode ser para o lado direito ou para o lado esquerdo. Geralmente quem tem que usar colete, né? Quem tem se arromba todinho. Eu tenho, mas eu não preciso usar não. Agora, porque não está acentuado. Mas a tendência é você ir agravando, se você não corrigir. Oi? Já? Certo. Porque se vocês observarem, a semana passada tem uma reportagem no jornal de um jovem que tinha um desvio, só que o dele se agravou assim muito rápido. O raio-x da coluna dele realmente era no formato de S. Então, ele dificultou, ficou prejudicado o andar dele, o sono, sente muita dor, tá certo? Então, é uma bola de neve. Se não se tratar, a tendência é você ir piorando, tá certo? Pode um problema de cômodo atrapalhar o crescimento? Sim, pode sim. Em criança também. Deixa eu ver, que vai pegar o bebê e às vezes dá um problema. Sim. Tem um caso, não é insolante. Pode sim. Na verdade, se você for observar, tudo no nosso corpo funciona se referindo primeiro ao canal medular e essa inervação, e em seguida o tronco cerebral, o cérebro. Então todos os impulsos para os ossos, para que faça ele crescer, para a musculatura, provém daí. Então tudo que for célula, existe um nervo que comanda. Então, quando esse nervo, de alguma forma, ele vamos dizer assim, lesado, essa parte que ele vem a inervar também vai ser danificada, prejudicada de várias formas. Né? Então, num trauma pode acontecer, no caso lá, não foi um trauma, ela teve uma hipertensão da cervical, lesionou, não sei aonde, mas lesionou. Então, pode dificultar o crescimento da criança, a coordenação motora. Pode. Como também tem algumas doenças que atacam diretamente também ao sistema nervoso central. Né? Um exemplo dela é a síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré. E ela é uma doença autoimune, né, professor? Também. Até de uma gripe mal curada, né? Eu conheço Você pode pegar. uma médica que veio E assim, ele veio deficiente. E geralmente as pessoas que têm a síndrome evoluem para o óbito. A misericórdia de Deus é muito grande e algumas pessoas vai lá e... Ele era perfeito. Justamente. E de repente chegou aqui já deficiente. Aí o médico descobriu logo. Então, e antigamente, né, não se descobria tão rápido. Tão rápido, tão fácil. E hoje o diagnóstico é mais rápido, né? Mas afeta mais os músculos, né, professor? Não, os nervos. Os nervos. Porque se você for pegar um fio desse de energia, ele tem um cobre, não tem dentro dele, e em volta dele existe uma camada de borracha. Ou não é assim com fio? Não é? Tem um material condutor e dentro e fora tem um isolante, que é a borracha. Então lá nos nossos nervos também é do mesmo jeito, certo?
tem lá a parte que conduz, são os neurônios, esses impulsos nervosos, e em volta dele existe uma bainha de mielina. Então, na doença, na síndrome de Guillain-Barré, essa bainha, ela é destruída, certo? Então, se eu destruo essa bainha, quando eu mando um impulso, no meio do caminho onde está destruído, ele, como se vazasse esse impulso, ele não conseguisse chegar onde era para chegar. Daí um sinal característico dela, as paralisias. O indivíduo fica sem se mexer, não mexe as pernas. Professor, e que medicação é aquela? Que é tão cara, né? E é tratada A medicação, não lembro qual é, mas assim, o tratamento é a base de injeção, certo? Agora, muito caro, certo? Para que o governo dê, é uma burocracia, o cara vem a óbito, essa medicação dele. certo? Eu tô nesse momento, já perdi um colega meu, foi o capitão do bombeiro, ele teve essa doença, mas E é muito rápido, há né? 7, 8 anos atrás, e ele faleceu muito rápido. Agora, uma amiga, um bombeiro, que é cabo bombeiro, a sua esposa foi ganhar o seu filho na maternidade, lá na CLIP, salvo engano, e no momento do parto, ela adquiriu essa doença. Ela já está em torno de 3 meses em coma ainda. 5, né? Aaron, né? Esposa de Aaron. Então faz já 5 meses que ela está lá em coma ainda. Mas é aquela coisa, para tudo que o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Pode reverter. Né? Pode reverter. Deus pode lá levantar e pronto. Mas nunca mais explicar. Como o caso daquele rapaz de Pernambuco, do sertão de Pernambuco. É o único caso de pessoa que sobreviveu à raiva humana. Está vivo. Né? Então existem os mistérios de Deus. Eu creio muito nisso. Mas vamos para a aula. Para cá, ó. Cabeça. Que osso é esse? Frontal. É um osso, se eu fosse classificar, ele seria um osso plano, também um osso pneumático. Pergunto para você agora. Tem alguém aqui que tem dúvida na classificação óssea? Eu sou nas faculdades mão e pé. Não quero nome de osso, falando de classificação. Sim, das classificações. Certo? Classificação. O osso pode ser classificado como curto, longo, irregular, plano, pneumático e sesamoide. A gente já viu isso aí, já bateu, rebateu. Eu creio que não existe mais dúvida. Por que eu estou falando isso, pessoal? Segunda-feira nós vamos encerrar a parte de esqueleto, de osso, para entrar na parte de músculo. Então, quem tiver dúvida de esqueleto, tire agora, ou no máximo segunda-feira, porque daí então a gente tem que caminhar. Entendido? Ainda tem a articulação do estímulo locomotor. Vamos ver os 3. Certo? Então, eu espero que não tenha dúvida. Tá certo? Eu queria saber o seguinte, nessa classificação Certo. osso irregular, aí tem determinados ossos lá que tem que especificar se ele é irregular e irregular. Não. Irregular. Não existe regular. Só Irregular. Tá certo. O osso irregular é aquele osso que não possui forma geométrica ou pré-definida. Certo? Essa seria a definição de osso irregular. Já o osso sesamoide é aquele osso que vai ficar inserido na substância de certos tendões. Por isso, intratendíneos, ou seja, entre os tendões. Ou periarticular. É aqueles ossos extranuméricos, certo? Que crescem, que se desenvolvem na eminência das articulações. Tem o formato de um grão de feijão, certo? Já os ossos planos, vai ser aquele osso que vai ter correspondente o seu comprimento, a sua largura, porém ambas se sobressaem com relação à espessura.
Entendido? Não entendi, peraí. Curto. Osso curto não. Disse osso Plano. plano ou Laminar. laminar. A gente lembrou também que para a gente classificar um osso, nós temos que levar em consideração 3 dimensões: comprimento, largura e espessura. Daí o restante fica mais fácil. Certo? Por que, Itamar? Porque eu classifico com essas 3 medidas um osso curto, eu classifico um osso plano laminar, eu classifico um osso longo. Não foi assim que a gente viu? Foi. Pronto. Em um osso plano ou laminar, seu comprimento e a sua. Primeiro, isso aqui é o quê? Aqui. E isso aqui. Então, meu comprimento e a largura são correspondentes, são quase que iguais. Mas é bem maior se eu comparar com relação ao quê? A espessura. Então, isso é um osso plano ou laminar. Certo? Já um osso curto, ele vai ter as 3 dimensões equivalentes, correspondentes. Tanto a largura quanto a espessura e o comprimento vão ter simetrias quase que iguais. Comprimento, largura e espessura. Já um osso longo, o seu comprimento é bem maior, sobressai com relação à largura e à espessura. Certo? Um osso pneumático vai ser aquele osso que eu vou encontrar seios, que é o mesmo que cavidade. Então, seio e cavidade é a mesma coisa. Em um osso pneumático, eu vou encontrar essas cavidades, ou seja, esses seios, certo? Revestida por uma que contém ar. Seria a definição de um osso pneumático. Entendido? Beleza aí, pessoal? Repita, professor. A do osso pneumático, Giade. Osso pneumático, vamos lá, vai ter uma cavidade ou mais cavidades, não é? Essas cavidades eu chamo de seio. Então, seio e cavidade é a mesma coisa. Certo? Nesse seio, nessas cavidades, ela é revestida por uma mucosa. Certo? Então, há um revestimento interno nesses seios. E esse revestimento, nesse seio, nós iremos encontrar a presença de ar. Seria a definição, a classificação de um osso pneumático. Beleza. Vamos para cá. Que osso é esse? Frontal. Aqui. Beleza. Parietal direito, parietal esquerdo. Né? Ou parietais. Certo? Aqui por trás. Occipital. Beleza. Aqui de lado, o azul. Osso temporal ou direito, né? Aqui na frente, ó. Zigomático, né? Direito e esquerdo. Aqui na frente, ó. Nasal. Né? Ou nasais. Certo? Aqui, roxo. Maxilar, né? O maxila. Aqui embaixo, mandíbula. Que parte é essa vermelha? De que osso essa parte é? Asa maior do osso esfenoide. Certo? Asa maior do osso esfenoide. Existem outros ossos, como lacrimais, por exemplo, como o osso palatino, a fenda palatina, o vômer, certo? Eu só quero outra coisa. Dê uma estudada em tudo aquilo que eu dou, porque eu só cobro aquilo que eu der. Então, observe quais são os principais ossos, aquilo que eu abordo mais, aquilo que eu abordo menos, porque são essas coisas que na prova eu vou cobrar. Certo? Então, também viram que existe, quando a gente for ver a parte de articulação,
existem articulações de vários tipos. Eu mandei vocês também ver em casa 3 suturas, não foi assim? Que sutura é essa? Coronal, não é isso? Que sutura é essa? E essa? Lambidóide. O professor é lambidóide, é lambidóide. 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 Ó, vamos pra cá. Se eu perguntasse a vocês numa prova, quais são os ossos que compõem o tórax? Vamos lá, primeiro, vamos lá. Externo, costelas, Então, observe uma coisa. Cuidado com excesso de confiança também na prova, porque a menina agora acabou de botar a lombar na torácica. Tá certo? E outra não entra, ela entra no símbolo do membro superior, na cintura. Certo? Ó, a gente vai ter compondo o tórax quantos pares de costela? Não vou citar apenas as costelas. 12 pares de costela, um osso do externo e 12 vértebras torácicas. Então são esses ossos que compõem o tórax. A lombar é de baixo. Se eu pedisse para você me dizer quais são os ossos que compõem a região do abdômen. As lombares não. 5 lombares. Certo? Então a anatomia tem que ser precisa. Certo? Isso. Então, pessoal, eu vou ter aqui na região do pescoço, na região cervical, o número de quantas vértebras? 7. Que vai de C1 a C7. Vale lembrar que a classificação é C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. E a C1 e a C2 são batizadas, vamos dizer assim. Recebem nomes específicos. A C1 eu chamo de quê? Áxice. Bora, pessoal. Atlas vai ser a C1 e áxice C2. Não tenham firmeza e segurança naquilo que vocês vão dizer. Certo? Então, C1 Atlas, C2 áxice. Entendido? Oi? Áxice, meu amor. Atlas. Certo? Isso. Primeiro Atlas, depois áxice. 7 vértebras. A gente também vai encontrar aqui na frente o vulgo osso da língua, que é o osso ióide. Isso. Osso ióide. Isso. Dê uma olhadinha depois em casa, quando chegar essa semana, tirar a folguinha, onde se localiza o osso ióide. Faz parte daquela a patela e a Intratendino. Esse ele é ligado por ligamentos. Certo? Isso. Aí pra melhorar. No pescoço, sabe? Isso. Oi? Chega aqui, não é a base da língua. Certo? A base da língua. A língua não é só a parte que você vê, não. Certo? Esse osso aqui, ele é ligado também por intratendíneo. Porque existem ligamentos, tendões que fixam esse osso. Tá certo? Isso. Intratendíneo. É um osso. Osso. Porque você vê aqui, isso aqui é a cartilagem cricoide. Certo? Não, aqui é a cartilagem que nós chamávamos de pomo de Adão. Mas isso aqui é cartilagem cricoide.
Isso, cartilagem tricórdia. A C1 é aqui, ó. A C1 é aquela vértebra, certo? Atlas, que se liga à base do crânio. Certo? Então ela é ligada, articulada com a base do crânio. Certo? Então, o tronco cerebral passa pelo forame magno e irradia por toda a coluna. Então, é ela o ligamento do restante do corpo com a cabeça. Certo? É essa vértebra aqui. Aqui, ó. Já achei. Isso. Ó, pronto. É para ver segunda-feira bem direitinho. Essa aqui seria a C. Qual o nome? Atlas. Isso. É que tem a conexão com o crânio. Certo? Aqui, C2. Ápice. Como ficar? Ela tem um dente. Ou seja, dente do ápice. Veja aqui, ó. Então vai ser assim, ó. C1 e C2. Então vai ficar lá preso a base do crânio, a região occipital, a C1, e o movimento vai ser em cima da C2. Então lembra do ápice, o dente, ok? Dente do ápice. Oi? Como assim? Aqui, que osso é esse? Se fosse classificar isso, falando, seria um osso irregular. Certo? Então a gente viu aqui as 7 vértebras, tá certo? Na torácica, nós iremos encontrar 12 vértebras. Para cada vértebra existe... Desculpa, amiga. Então, para cada vértebra existe um par de costelas correspondentes. Certo? Então, eu começo com T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. É a classificação das vértebras torácicas. Já na região lombar, nós iremos encontrar agora quantas vértebras? 5 vértebras. L1, L2, L3, L4 e L5. Certo? Mas algumas pessoas têm variações anatômicas. Já tem pessoas que foram encontrado na lombar 6 vértebras. Certo? Mas nós estamos trabalhando e vamos trabalhar com a presença de 5 vértebras. Certo? Na região do sacro, quantas vértebras? 4. Sacro. 5. 5. Certo? No adulto, quanta? Não. São 5. Isso. 5. Então, na região sacral, nós iremos encontrar a presença de 5 vértebras atrofiadas. Certo? Na região do sacro. Na região do cóccix, 4. vamos encontrar 4 vértebras também atrofiadas. Certo? Entendido? Se você for observar, existem algumas diferenças. E eu quero que vocês em casa também, essa semana, deem uma olhada. Certo? Na diferença morfológica das vértebras lombares, torácicas e cervicais. Por exemplo, veja o tamanho dessa vértebra cervical. Professora, essa dentadura aí. Isso é o ióide, tá? Peço tua expressa, né? Ó, isso aqui é uma vértebra Cervical. Existe diferença? Demais. Olha esse orifício. Olha esse. Em forma de quê? Triangular. Né? Observe esses forames. Tem aqui
Não, então a tarefinha de vocês para casa vai ser observar a diferença morfológica das vértebras. Tudo que for de Observar a isso, diferença isso. morfológica. Porque uma vai ter, outra não vai ter. Uma vai ser circular, outra vai ser triangular. Então, veja tudo, a questão morfológica. Entendido, pessoal, o que eu falei aí? Alguém tem dúvida, quer perguntar alguma coisa? Posso prosseguir? Beleza. Então vamos para cá, para a região do tórax. Nós já vimos que existe 12 pares de costelas. Essas costelas nós vamos dividir didaticamente em costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. As flutuantes se matam na hora, porque ela não tem ligação com nada, nem com osso, nem com cartilagem. Estão suspensas. São os 2 pares inferiores das costelas. Certo? Nós também temos 7 pares de costelas Verdadeiras. Por que eu digo que ela é verdadeira? Está ligada diretamente com o externo. Ou seja, elas se ligam direto com o osso externo. Não é assim? Agora, eu tenho 3 pares de costelas falsas. Por que falsas? Elas se ligam primeiro na Cartilagem. certo. Se eu perguntasse a vocês em que cartilagem as 3 costelas, a 8ª, a 9ª e a 10ª costela, se ligam a que cartilagem? Como? Cartilagem da 7ª costela. Então observe, ó, eu tenho a 10ª aqui, ó, a 9ª e a 8ª. Não é isso? As 3 são o quê? Falsas. Então elas se ligam. Onde está o osso externo? Elas se ligam à cartilagem da 7ª costela. Ficou entendendo isso? Beleza, pessoal? Ossos alongados. São ossos alongados. Não podem ser longos por quê? Porque não tem canal medular. Porque não tem canal medular. Pessoal, entendeu isso? Elas são ossos alongados. Porém, não pode ser um osso longo, porque não tem o quê? Canal medular. Beleza. Professor, ela é mais fácil de quebrar? As- Um acidente. Todo osso é possível fratura, certo? Só que quem trabalha com pré-hospitalar sabe que as costelas que mais se quebram com maior facilidade é da 4ª costela à 8ª, certo? Ó, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª e a 8ª, esse espaço aqui, se você observar, fica praticamente exposto, né? Assim, a camada que reveste ele é muito fina. E vale lembrar que aqui, nesse arco costal, essa parte aqui também é mais fina. Então, nessa região, ela é mais fina, certo? Então, mais fácil, mais frágil, mais propenso a fratura. Então, as costelas que mais se quebram são a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Entendido aí? O professor, e é justamente elas que protegem aqui. Protege o quê? Mão. Isso. Protege vários. Na verdade, a gente já viu também que o sistema esquelético, o arcabouço, ele tem várias funções no nosso organismo. E um deles é justamente essa parte de proteção. Então, quando eu tiro, no caso de alguns artistas famosos que têm dinheiro, eles retiram as flutuantes para esteticamente afinar a silhueta. Por exemplo, Tati Quebra Barraco tirou as duas. Se ela tirasse tudo,
ainda ficava do jeito que ela é. Ela não tem cintura, não tem pescoço. Não é? Já observaram isso? Ela tirou. Só que quando... Ela colocou mola, né? igual aquelas africanas, né? Uma argola. Então o que acontece? Quando eu tiro essas duas costelas, eu exponho que órgão nessa região? Os rins. Então, a pancada que ia aqui, o arcabouço proteger, agora não protege mais. Mas essas flutuantes, no caso de acidente, ela pode perfurar com facilidade, né? Os órgãos. Sim, pode sim. Como não Porque só a flutuante pode perfurar um órgão. O braço quebrado pode perfurar um órgão. A pelve. Qualquer osso. Porque o osso fraturado corta e corta igual faca. Você pegar um osso quebrado aqui, passar num pano aqui assim, rasga agora mesmo. Então imagine isso no tecido vivo, na carne, na musculatura. Ele pode romper um vaso sanguíneo, um nervo, uma artéria, certo? Então qualquer osso quebrado ele pode causar uma lesão secundária. É por isso que quando tem a fratura tem que ir logo ver para saber se tem alguma, já está pressionando alguma artéria. Justo. E fratura, companheiro, toda fratura, seja ela pequena ou grande, toda fratura existe associada a ela uma hemorragia. Certo? Por exemplo, uma fratura de fêmur, o indivíduo adulto, ele perde em torno de 1 litro a 1,5 litros de sangue. Aí, lá no pré-hospitalar, agora vamos falar um pouco da anatomia. Eu tenho 2 traumas, uma fratura e uma hemorragia. Eu cuido primeiro de quê? É lógico, ele vai morrer pela hemorragia e não pela fratura. Por isso que chega lá no trauma, o fratura passa 5, 6 dias para primeiro operar. Está lá estabilizado numa goteira, certo? Mas ele não vai morrer pela fratura, vai morrer pela hemorragia, certo? Então, no arco costal, as mais vulneráveis, a fratura são as que eu já falei, de 4 a 8º, certo? Nós temos aqui também osso do externo, que é dividido em quantas partes? 3. A parte central. Corpo do externo. Corpo do externo. A parte superior. Manúbrio do externo. E a parte inferior, processo chifróide. Certo? Nós temos também no braço, minto eu, o símbolo do membro superior, composto por 4 ossos, 2 clavículas e 2 escápulas. 2 clavículas e 2 escápulas. Chama também de cintura escapular, o símbolo do membro superior. Certo? Aqui eu tenho um osso longo, que osso é esse? Húmero. Isso. Que osso é esse de baixo aqui? E aqui? Para não confundir mais, é só botar a mão da vítima na posição anatômica, aqui ó, certo? O osso rádio está sempre voltado para a antena do rádio, ó, para o polegar. Rádio, antena. Então a parte superior eu chamo de rádio e a inferior de... Tem uma pequena diferença. Tem uma grande diferença, né? Uma pequena grande diferença. A gente vai ver essa pequena diferença quando for a articulação, certo? Então isso aqui é o osso rádio. Olha como é que ele se articula, de forma cilindroide. Olha para cá. Gíngrima, são tipo de articulação, certo? Então vai ter essa diferença morfológica na conexão dos ossos. Porém, ambos são ossos longos, certo? Aí, ó, outra coisa, vamos para cá. Quadril, que osso é esse? Osso do quadril. Esse osso também ele é dividido em quantas partes? Em 3. Essa parte do corpo chamam de quê? Ilho. Essa parte posterior aqui, ó. E pubis. Certo? Ilho, isquio e pubis. No pubis, nós vamos encontrar a articulação de um osso do quadril com outro osso do quadril, que eu chamo de sínfise púbica. Também uma articulação cartilaginosa, então quando for ver a articulação, certo? Temos o osso
femoral, aqui. Aqui. Sempre o osso maior. Não filma não, pô. O processo, viu? Não autorizei não, isso minhas fotos não. Depois eu atendo lá do quartel. Então, ó, sempre o osso maior da parte da perna mas é assim mesmo. Outra coisa, pessoal, quem leva, isso é comprovado cientificamente, quem leva a vida muito a sério vive mesmo. Certo? Então não deixe de brincar não e de rir mesmo. Sempre o osso mais forte, mais volumoso da perna vai ser a tíbia, certo? Não confunda isso. Volumoso, vamos dizer assim, mais maior, certo? Mais grosso, vai ser sempre a tíbia. Firme, certo? Lá no pé nós vamos encontrar o ossículo, tá certo? Ossículos do taço. Também vamos encontrar no pé as falanges e também o metatarso. Vale lembrar que o metatarso é classificado, certo? Partindo do primeiro metatarso, que é o dedão. Certo? Então eu tenho, ó, primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto e quinto metatarso. Vale lembrar que essa classificação ela é feita em algarismo romano. Então seria I, 2I, 3I, IV. Entendido aqui, pessoal? Do mesmo jeitinho, com relação à mão, nós vamos encontrar aqui o carpo e o metacarpo. Metacarpo do mesmo jeito. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então aqui é I, 2I, 3I, IV. Certo? Ok? Outra coisa. Sempre, o primeiro metacarpo, nós vamos encontrar a presença de quantas falanges? Duas falanges. Tanto no metacarpo quanto no metatarso, certo? Então nesse caso seria a falange distal, proximal. Como tem apenas duas, não existe nada entre a proximal e a distal. Então apenas duas falanges, certo? Distal, proximal. Já nos demais metacarpo, vamos encontrar três falanges. Não só no metacarpo, também no metatarso, certo? Que vai ser distal, proximal e a medial. Medial não, médio, certo? Medial é quando tiver algo na lateral, tá certo? E algo mais próximo da linha mediana. Eu chamo de medial. E quando tiver alguma coisa entre uma estrutura medial e outra lateral, eu chamo de intermédia. Entendido aí? Então vai ser falange, distal, média, proximal. Resolvido. Certo? Entendido aí? Professor, por que o dedão do pé é um que tem não? Porque o bicho é batizado, é igual às cervicais. Foi um batizado. Isso, igual às cervicais. Já aproveitando o momento, eu passei uma tarefinha para casa, que era observar a diferenciação morfológica das vértebras, certo? Quero para segunda-feira, todo mundo, na ponta da língua, os 8 ossículos
do carpo e o 7 ossículo do taço. Certo? Então, taço e carpo e a diferença morfológica da cervical não, da coluna vertebral, de toda a coluna. Tá certo? Então dispensado